Olá pessoal, namastê, muita paz a todos, muita luz. Dando sequência ao nosso seminário, então, hoje o tema que nós vamos falar é céu e inferno. Então vamos lá, né? Vamos discutir esse tema aí, esse assunto bem interessante, né? Então, o tema é céu e inferno. Muito bem. Na medida que a filosofia ocidental, as religiões ocidentais, né, vamos supor, né, criaram a chamada dualidade, né, filosófica, ou seja, olhar o mundo pela ótica dual, né, pela dualidade, então nós criamos conceitos totalmente opostos uns aos outros. Então nós criamos o bem, né, e nós criamos o mal. Certo? Nós criamos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Né? Nós criamos o prazer e criamos a dor. E dentro desse conceito da dualidade do pensamento humano, nós criamos Deus, né? Nós criamos o céu, onde mora Deus, e antagônico a Deus, nós criamos o demônio, né? E nós criamos onde mora o demônio, que é o inferno. Né? Muito bem. Como que essa dualidade, né, vamos supor, surgiu nas religiões antigas, né? O conceito de Deus e demônio e tal. Então, a primeira concepção dos antigos, né, dentro de uma visão primitiva de tudo, existia toda essa grandeza do universo, né? Toda a grandeza, essa maravilha da terra, da água, dos mares, das plantas, do sol, da lua, das estrelas. Quem criou tudo isso? Quem que é o criador de tudo isso? Então se inventa uma criatura chamada Deus. Né? Deus é o arquiteto do universo, é aquele que construiu, projetou, executou tudo. Então Deus é o Todo-Poderoso, né? Só Deus tem o poder da criação. Muito bem, aí o homem começa a olhar a sua existência aqui na Terra, ele vê guerra, sofrimento, doenças, né, matança em geral, opressão, tudo isso, quem é culpado por todas essas iniquidades da terra e o sofrimento do ser humano? Não pode ser o Deus dele. Que o Deus dele é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus da benevolência, é o lado do bem na sua concepção. Então, necessariamente tem que existir um culpado, né, por toda a fragilidade humana, por todos os meus erros, por todos os meus defeitos. Eu já não sou mais o culpado pelos meus erros. Eu sou tentado por uma força superior, uma força misteriosa que me conduz ao erro, que me conduz ao pecado, que me conduz a toda essa questão. Então, esse indivíduo é a criação do demônio. É o oposto, há a necessidade de você criar. Então, os antigos criaram essa figura para culpá-la e não o seu Deus. O seu Deus tinha que ser a perfeição. Mas como o mundo não era perfeito, se Deus mora no céu, reside no céu, e o céu é tudo que está desse lado direito da nossa, esquerdo da nossa coluna aqui, né? Então é o paraíso, né? Sem dor, sem sofrimento, né? Somente o prazer, somente todas as coisas maravilhosas. E logo o demônio tem que morar no lugar oposto, né? Aonde? Tem que morar no lugar oposto, né? Tem que morar no inferno, né? E o inferno ele tem que ser contrário a tudo, é um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar, né? Então é
um lugar de sofrimento, de dor. Tudo na concepção da dualidade oposta do pensamento humano. Tá? Então, essa é o princípio básico de tudo, dessa concepção que o ser humano não conseguia ver, né? O seu Deus sendo o criador de tudo isso. Né? Então, isso na cabeça dos antigos ficou muito claro, tá? Que existia um ser todo-poderoso, responsável por todas as ações negativas do ser humano, por todo o sofrimento, todo o mal que acontecia na Terra, que acontecia no mundo. Tá? Entendeu? Então tinha que haver uma explicação de quem criou esse demônio. Por que esse demônio existe até hoje? Porque se ele fosse uma figura indesejável por Deus, e Deus é todo-poderoso, por que não elimina ele? É simples, né? Por que não eliminar o demônio, então? Por que o demônio persiste em existir? Essa pergunta ninguém responde, né? E outra, se Deus é o único criador do céu e da terra e de todas as coisas, com certeza ele criou o demônio também. Aí nós temos que inventar uma história da rebelião de Lúcifer. Né? Certo? Nós temos que entender que Deus, que o demônio era uma criação, esse cara, esse Lúcifer, era, né, uma criação de Deus, na potestade dos anjos, e é um anjo rebelde que se rebela contra as ordens e contra a vontade de Deus para organizar o céu, lá organizar o universo como um todo. Tá? Então essas concepções, elas são extremamente primitivas e extremamente dentro da necessidade e da ignorância do ser humano de tentar entender o mundo e tentar entender sua existência aqui. Então essas visões extremamente primitivas, e não veio do alto, ninguém trouxe essas mensagens do alto criando um Deus dessa forma. Essa é uma criação tipicamente filosófica humana, completamente distante do verdadeiro conhecimento das coisas. Né? Então, é bem por aí. Né? Então, isso surgiu, né, da necessidade da visão do ser humano de entender o mundo que o cerca. Ok? Então vamos lá. Agora, eu quero que vocês me entendam que aí o ser humano, ele tem uma coisa dentro dessas concepções do inferno, vamos tentar entender o inferno. Né? Então, qual é a concepção que ele tinha de inferno? Né? Então, são duas coisas tipicamente diferentes. Então, o homem estava aqui na superfície da Terra, tá? O homem estava aqui. É interessante que tudo aquilo que era considerado divino, Deus, estava no alto, estava lá em cima, no céu. Ok? Então, o paraíso estava lá em cima. Olha que interessante. Todos vocês, eles não estavam errados de todo. Porque as cidades astrais ficam lá em cima mesmo. Tá? As cidades astrais ficam tudo lá em cima. É? Então, aí, na concepção do contrário, né, o inferno teria que necessariamente ser embaixo da terra, né? Embaixo da terra, certo? Então, aqui estaria o inferno. E como, da onde, de que cabeça que os antigos tiraram que o inferno é quente, que o inferno pega fogo, é aquele eterno queimar e tal? Hã? Já vou explicar para vocês de onde. Se o inferno fica abaixo da terra, na sua concepção primitiva e antiga, a coisa funciona assim. Eles estavam acostumados, né, na antiguidade, a ver o quê? O que saía de dentro da terra? Os vulcões. Né?
terremoto, vulcão, lava incandescente. E todo mundo sabe que o que sai do vulcão é muito enxofre. Tá? Então, quando há uma erupção vulcânica, o fedor de enxofre é muito grande. Então, eles construíram um inferno que está embaixo da terra, então ele deveria ser muito quente, cheirando enxofre, né? Aquela coisa toda. Você está me entendendo? Pode entrar. Você está entendendo? Então, esse inferno tinha que ser, primeiro, quente, né? Tinha que ser, né? Totalmente cheirando enxofre, fedor, aquele negócio todo, porque era a concepção que se tinha da época do que saía lá de baixo da terra. Entendeu? Então, por isso o inferno tinha essas características de muito quente, muito calor, né? As pessoas quando entravam em cavernas, por exemplo, quando você entra em cavernas geralmente profunda ou em minas, a temperatura cresce muito, ela aumenta muito, né? A cada 10 metros que você desce, eu acho que é 1 grau, se não me engano. Veja para mim aí, a cada profundidade dentro de uma caverna, dentro da terra, quanto a temperatura sobe. Isso depende muito da crosta terrestre, ela é mais fina, mais grossa, mas em média, só para a gente entender que chega a uma certa profundidade, a temperatura é muito alta, não dá para descer mais, humanamente impossível, né? Sem trajes especiais, que fica muito quente, né? Entendeu? Porque vai se aproximando do magma, né? E não precisa descer muito, assim, chegar perto do magma mesmo. A uma profundidade de 100 metros, 200 metros, 300 metros abaixo da terra, as cavernas, as minas, elas já começam a se tornar um calor insuportável, né? Que vem dessas, né? Então, dessa forma, se acreditou que o inferno... Caiu o bichinho aqui. O Carlão, teve um professor de faculdade uma vez que fez a seguinte pergunta, né? Presta atenção, né? O inferno é endotérmico ou exotérmico? Explique a sua resposta. Eu quero ver você sair dessa. E tem uma resposta, dá para você. Você está entendendo? É. De 20 centígrados a cada 20 por quilômetro, tá? Então, cada 1000 metros que você desce, aumenta essa quantidade aí, tá? De 20 a 40 graus. Então, é um negócio, né? 2 quilômetros já está 800 graus centígrados, agora está fervendo. Não dá para descer. É por isso que nossas tecnologias atuais, elas não conseguem fazer perfurações muito profundas no solo, né? Porque a temperatura começa a crescer muito, os materiais nossos se fundem todos, eles fundem, né? Fundem. Foi uma das maiores dificuldades do Thomas Alva Edison para inventar a lâmpada, foi achar o filamento da lâmpada. Não sei se vocês sabem. Sabe quantas experiências ele fez até chegar no filamento certo? Ele conta que foi 12.000 experiências. 12.000 materiais diferentes ele tentou. Combinações, ligas, tal, e a lâmpada queimava. Acendia, ficava 10 minutos, pá. Diz a história, né? A história quando ele inventa esse filamento, né, correto dele lá, de tungstênio, essas coisas e tal, a hora que ele acende, os caras não acreditam. Deu 20 minutos, a lâmpada não queimou. Deu 1 hora, a lâmpada não queimou. Os caras começaram a pular a festa, você não tem noção da festa deles a hora que a lâmpada não queimava, que ela se mantinha brilhando. Foi legal pra caramba a história. É toda uma história da evolução da ciência mesmo, né? Que é tudo experimentação. Então vamos lá. Então, é claro, né, que quando os bons morrem, então os bons vão para o céu, que é o paraíso, é tudo maravilhoso, né? Você está entendendo? São Pedro está lá na porta do céu, entendeu? Com a sua ficha, com o livrão aberto lá. Ok? Tudo que você fez, né? E de lá do céu tem um elevador que desce para baixo. Hã?
Se a sua ficha tá feia, desce. Eternamente lá com Satanás no inferno, show, enchido de enxofre e tal, né? Entendeu? Só dor, sofrimento, né?